Jesus. Estamos numa noite de quinta-feira, num culto de cura e libertação, e eu confio que a graça operante do Senhor há de atuar na minha mente, na tua mente, no meu coração e no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deus me dera uma palavra e eu quero compartilhar com todos que nos acompanham, com os presentes, com aqueles que nos ouvem e com aqueles que estão acompanhando a gente pelo YouTube e também pelo Facebook nessa noite. Amém? Glorificamos ao Senhor e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé, em nome de Jesus. Livro de Hebreus, aos Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 11. Como o capítulo 11 é um pouco extenso, vai até o versículo 40, nós vamos tentar dar uma abreviada na leitura, começando a partir do 23 até o 40, em nome de Jesus. Mas vamos dar uma pinceladinha em todo o capítulo 11 para a glória de Deus. Amém? Aos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, em nome de Jesus Cristo, se possível, pegue um exemplar bíblico. Se possível, desprenda os seus afazeres agora e acompanhe a leitura para a glória de Deus. Eu sei que o Espírito de Deus tem uma resposta para a tua mente, tem uma resposta para o teu pedido, tem um caminho a te mostrar, e que a graça do Senhor há de te estar em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Livro aos Hebreus, no capítulo 11, o tema da leitura: a natureza da fé, é o exemplo de fé tirado do Antigo Testamento para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Hebreus, capítulo 11. Eu faço questão que todos acompanhem a leitura. Coisa boa é ler a palavra de Deus, irmãos. Coisa boa é ter o prazer em meditar, em guardar o poder vivo dessa palavra. Essa palavra, ela não perde a eficácia. Não é uma palavra de uma leitura banal, uma leitura cotidiana. É uma palavra viva, vinda dos céus, para a transformação do caráter do homem, da vida do homem, em nome de Jesus. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 23 em diante. Hebreus, capítulo 11, versículo 23 em diante. Acompanhe a leitura em nome de Jesus. Amém? Amém. E diz a palavra: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caiu os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas
e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Louvado seja Deus. Nós glorificamos ao nome do Senhor por uma palavra tão profunda, né? Uma palavra tão complexa e ao mesmo tempo uma palavra extremamente didática, uma palavra que vai nos ensinar hoje a ter uma vida construtiva na rocha e na estrutura da palavra de Deus por intermédio da fé. Amém? Nós sabemos que o contexto é falar justamente daquilo que não conseguimos explicar. O que é a fé para nós? O que representa a fé para nós? A fé, sabemos que é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não vemos. Mas a fé, ela não é uma simples palavra, não é um simples contexto. A fé pregada, a fé anunciada, a fé esperada das promessas do nosso Deus, ela começou em Abel. Ela começou lá no início da história da humanidade. Olha quantos anos nós estamos celebrando e confiando esse mesmo poder chamado fé em Deus. Esse mesmo poder chamado nas promessas de um Deus Criador que nos mantém por fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível alcançar, é impossível chegar, é impossível agradar a Deus. Nós entendemos que a fé é a base de salvação do crente. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2 que nós somos salvos pela graça, mas por intermédio da fé. Temos que acreditar na graça, temos que acreditar no favor que o Senhor tem nos preparado, mesmo sem méritos, mesmo sem nenhum crédito. Nós sabemos que quando as Escrituras começam a expressar, lá no começo da história da humanidade, nós vemos alguns exemplos que são marcantes, e realmente são contextos que nos ensinam um caminho fortificado na fé até os dias atuais. Exemplo, começou com Abel falando lá sobre a oferta que ele fez, que foi aceitável, e a de Caim, que não foi recusada. Nós vemos que o prazer da oferta, a santificação da oferta, a doação, o coração expresso naquela oferta, fez os olhos do Senhor, a aceitação da oferta de Abel. Ele nos especifica também sobre Enoque. Enoque foi um homem que conseguiu alcançar a postura de varão perfeito. Ele andou de uma forma que agradou a Deus nos seus 365 anos de vida. Deus, ele se encantava tanto com a postura ética e de fé de Enoque, e Enoque, no mundo corrompido, no mundo ao qual ele, expressando a Noé, diz que não consegue enxergar nenhum homem digno de boas obras, e que se arrependeram de ter feito a humanidade, e que através de Noé ele fez toda a destruição do dilúvio, e fez através de Noé uma arca para salvar ele, a família, e a promessa da herança que Deus tinha dado no jardim do Éden a Adão. Então nós entendemos que a estrutura de Enoque foi uma estrutura aprovada a ponto de Deus descer dos céus, caminhando cotidianamente com Enoque, pegar em suas mãos e levá-lo para o céu. Levou para si, diz a palavra de Deus. Nós sabemos que as instruções dadas por homens tão capacitados em sua fé, estavam sendo capacitados num mundo destrutivo, num mundo de pecado, num mundo sem recursos, num mundo sem a ideologia que temos hoje. Ele expressa também sobre a história de Noé. Ele fala também que, divinamente avisado por Deus sobre o dilúvio, ele acredita num Deus invisível. Ele acredita numa voz que ele ouviu, e por 100 anos constrói uma arca. Por 100 anos ele coloca a família para trabalhar do lado dele. Por 100 anos ele é ridicularizado por toda a população. Não é que maluquice é essa? Nem chover não chove, não existe chuva, não existe tempestade. De onde está falando que vai vir essa água? De onde está falando que vai vir esse dilúvio? 2000 anos de população sobre a face da terra, e eles não sabiam que era chuva. A chuva, ela não descia dos céus, ela subia com o orvalho para umidificar a terra e dar frutos de vida. Mas naquela época não havia o que Deus estava prometendo, e sem nunca ter formado a tempestade, por obediência ele decide andar por fé e obedecer à glória do Senhor, livrando-se ele e a sua família e levando a destruição, porque quando Deus fala, se cumpre. Repara que pela fé entramos também na história de Abraão, pai da fé, patriarca do povo de Israel.
A descendência abraâmica chega até hoje aos israelitas, chega até hoje aos judeus, chega até hoje ao povo escolhido. Foi através de Abraão que, pela fé, ele obedeceu e saiu do meio da sua parentela. Saiu numa terra errante, ao meio do deserto, obedecendo uma voz, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu nem sei qual que é, mas você vai que eu vou te mostrar. São coisas que nós vemos que tem que contaminar a nossa alma. Às vezes nós ouvimos Deus falar, todas as vezes que entramos no culto, todas as vezes que pisamos na presença do Senhor, que entramos na casa de oração e não damos crédito, ouvimos a palavra, entendemos qual é a mensagem e saindo da igreja fazemos ouvintes esquecidizos, como diz em Tiago, que nós temos que ser ouvintes e praticantes dessa palavra. Às vezes o Satanás, ele faz como uma semente que cai dentro do caminho, você ouve aqui, ele rouba lá fora, você consegue entender, compreender, mas não consegue ter uma vida de comprometimento com a fé. E é justamente a base de fé de Abraão que levou ele a ser um homem próspero, levou ele a ser um homem rico e, acima de tudo, levou ele a ter a descendência que Deus prometera. Ele acreditou que o homem já velho, sua esposa já velha, esposa estéril que era Sara, sem nenhuma perspectiva e projetos de ter filhos, levou a fé dele a gerar no coração de Deus uma promessa que daria a descendência como o número das estrelas dos céus, ou como os grãos de areia das praias do mar. Entenda que quando a ação do homem é acreditar por fé, a história muda, o contexto muda. Nós sabemos que Sara, pela fé, decidiu acreditar. Velha, já tinha passado os costumes das mulheres, ela entendeu que toda a história dela tinha que ser baseada na confiança desse Deus que guiava os passos deles, que mostravam os sinais para eles. Nós sabemos que a promessa do filho, que era Isaac, para Abraão e Sara, foi uma promessa que também gerou um ato de fé da parte de Abraão, de sacrificar Isaac como holocausto ao Senhor. Vem cá, teria fé hoje de sacrificar o seu filho se Deus mandasse? Nós vemos que as ações de fé desse povo não eram comuns, eram homens e mulheres que foram sim englobados na galeria da fé. Essa galeria da fé foi inspirada por Deus a ser escrita. Essa galeria da fé foi inspirada pelo próprio Espírito Santo para que nós possamos ter base e entendemos que pela fé tudo é possível. Lembra Cristo falando: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte: saia daqui e precipite ao meio do mar, saia daqui e passa para colar. Para pensar, se a nossa fé pode agir de uma forma tão grande, por que nós temos a convicção da palavra, entendemos a convicção da palavra, mas não conseguimos praticar essa fé? Mas nós não conseguimos vivenciar essa fé. Essa fé, ela tem que nos contaminar. Nós sabemos da história dos escolhidos, nós sabemos da história de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós sabemos das bênçãos, nós sabemos de tudo que Deus falou para eles e foi concretizado. A fé foi promovida a ponto deles alcançarem as promessas. Mas entenda uma coisa: quando nós falamos sobre fé, entramos no contexto, entramos na primazia de chegarmos até Moisés, que foi o texto escolhido no dia de hoje. Se nós pararmos para pensar, toda a história do Velho Testamento foi baseado em homens que decidiram andar e viver pela fé. Hoje não é diferente, é uma escolha, hoje é uma decisão pessoal. Entenda que esses que foram classificados como heróis da fé tinham dificuldades como nós, passavam por tribulações como nós, não ausentavam ele das dificuldades, mas eles decidiram andar pela fé. Quando chega no contexto da história de Moisés, que foi do versículo 23 em diante que lemos hoje, nós vemos o contexto de um homem escolhido por Deus, tido como o maior líder do Velho Testamento, o homem que foi o mais respeitado, que evoluiu a lei mosaica, que evoluiu os 10 mandamentos, que evoluiu os estatutos, que evoluiu os valores de Deus sobre a palavra, que evoluiu todo um contexto litúrgico para os judeus até os dias de hoje. Nós sabemos que Moisés foi um homem escolhido por Deus, ao ouvir o clamor e a súplica daquele povo nas garras de Faraó, dos egípcios, sendo levados como escravos há mais de 400 anos. O sofrimento e todas as dores levaram aquele povo a clamar ao Deus vivo.
E a verdade é uma só, que nós lembramos de Deus muitas das vezes, não é na bonança, não é na alegria, lembramos de Deus não é na festa, não é no aniversário, não é no churrasco, não é na ida do shopping, não é para a praia, não é para visitar, não é para passar o dia de lazer. Nós lembramos de Deus é justamente na hora da dor. Nós lembramos de Deus é justamente na hora da necessidade. Se nós pararmos para pensar que o nome do Senhor é mais falado, é mais pronunciado, é mais clamado, é mais dito dentro de um presídio do que dentro da casa de um crente. É mais clamado e suplicado dentro de uma UTI de hospital do que dentro da casa de muitos cristãos. Então nós vemos que não é pelo apuro, é pela fé. Aquele povo, eles estavam clamando ao Senhor durante aqueles séculos de escravidão, mas teve uma hora que a fé realmente ativou no coração e Deus decide levantar um herói naquela história, decide levantar um libertador naquela história. A Bíblia fala que os pais de Moisés decidiram ir contra os mandamentos, contra as ordens de Faraó, que tinham ordenado de matar todas as crianças até 2 anos, porque sabia que Deus ia levantar o libertador daquele povo no meio deles. E mesmo com risco de morte, os pais decidiram guardar a criança até os 3 meses. Sabemos que o que Deus bota no coração do homem é fé em agir contra a lei da natureza, contra a lei dos homens, contra a lei da nossa própria perspectiva. Nós às vezes tomamos ações pela fé que nós não conseguimos entender. Não, realmente, se eu não tivesse acreditado, eu não sabia o que aconteceria. E nós vemos os sinais do Senhor quando existe uma fé pura. Aquele povo precisava de um libertador, e Deus levanta Moisés. Repara que mesmo depois que fica adulto, mesmo depois que está na sua maioridade, mesmo depois de ter passado a sua vida, a sua infância, a sua adolescência, ter se tornado um homem maduro, ter se tornado um homem estrategista em construções, em guerras, em eloquências de línguas, Moisés foi tratado como o filho da filha de Faraó. Ele tinha todo um costume de riquezas e luxúria. Moisés tinha uma vida de rico, uma vida de rei, mas a Bíblia fala que por fé ele abriu mão dessa riqueza, abriu mão dos pecados que a riqueza de Faraó lhe dava, dos pecados que a riqueza do Egito lhe dava, e colocou no teu coração, decidiu a sofrer com o povo, do povo de Deus, com o povo hebreu, mesmo sendo escravos. Repara hoje, se nós oferecemos alguma coisa aí oposta ao povo anda pela fé, quantas pessoas estão abandonando o Evangelho por uma promoção na empresa? O patrão fala assim: vou te promover a gerente, mas você vai ter que trabalhar período integral, não vai dar tempo de ir para a igreja. Não, deixa a igreja para lá, eu vou ser gerente. Então nós vemos que hoje inverteu-se a corrupção espiritual, inverteu-se os valores. Moisés, ele abriu mão das riquezas, abriu mão de ser tratado como filho do Faraó, da nação mais poderosa, da riqueza mais grande, de todo o luxo, de toda a estrutura de pecado que gerava e que circuncidava aquele luxo, aquela riqueza. Ele abriu mão de todos os seus prazeres para decidir andar como escravo, viver como escravo, porque ele acreditava no Deus dos escravos, no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, no Deus de José, no Deus daquele que governou o Egito, no Deus daquele que tinha boas obras, no Deus daquele que foi perseverante, daquele que andou na presença de Deus. Ele decidiu colocar essas palavras como marco de vida, e nós entendemos que Moisés não foi um homem qualquer, não foi uma pessoa qualquer. Ele desafiou a ira de Faraó. Não existia homem para desafiar a ira de Faraó naquela época. Ele desafiou a ira de Faraó. Entenda, pela fé, ele decidiu acreditar no Deus invisível. Ele decidiu acreditar nas palavras dos cônjuges dos pais. Ele decidiu ouvir a voz de Deus. Ele escolhido, ele decidiu andar com o Senhor. E ele enfrentou situações difíceis. Uma das situações difíceis foi a primeira celebração da Páscoa, ao qual pelo sangue do cordeiro ele aspergiu, ele passou sobre os umbrais de janelas e portas da casa dos israelenses, e o espírito destruidor de morte não levou seus primogênitos. Entenda, se um homem olha para você e fala: toma essa ação, senão seu filho morre hoje, é pela fé ou não é pela fé? Existem ações que nós temos que declarar, existem ações que nós temos que tomar como exemplo, como base de vida. Às vezes a nossa história é tão mais simples, mas nós decidimos reclamar de muito. É tão mais fácil, mas nós decidimos reclamar de tudo. Quantas pessoas vêm nos pedir conselhos aqui: pastor, eu estou passando por isso, pastor, eu estou passando por aquilo.
mudança, e a pessoa ouve tudo, compreende tudo, mas não exercita fé em nada. Não exercita fé em nada. Casais que se separaram, casais que tinham uma vida na presença do Senhor, se separaram, e às vezes nós vamos auxiliar, vamos mostrar à luz da palavra a diretriz para a restituição da família, a diretriz e os valores de Deus para a restituição do lar, e as pessoas entendem, mas o orgulho está tão grande no coração que toma o lugar da fé. Nós vemos todos os dias dificuldades intensas, mas Moisés é um exemplo grande, como todos os heróis da fé, do que é ser um homem perseverante nas promessas de Deus. O que nos falta às vezes é perseverança para andarmos em espírito e em verdade na presença do Senhor. Olha só, quando ele fala que pela fé, com todos os 2.600.000 pessoas à frente do Mar Vermelho, vendo o exército de Faraó, vendo toda a magnificência militar da época, vindo com o intuito de destruir, de matar, de lacerar o povo escravo hebreu que estava à beira do mar, sem recursos, povo que não guerreava, povo que não tinha costume, vivia com medo, era escravizado, o psicológico estava escravizado, o povo na beira do mar começa a clamar: Moisés, e agora? Nos tiraste do Egito para deixar morrer aqui? Seria melhor a gente estar lá. Tinha casa, tinha comida, eles cuidavam de uma certa forma da gente, agora eles vão estar aqui mortos. Moisés, conversando com o Senhor, exercita mais uma vez a sua fé e toca com um cajado nas águas e o mar se abre. Existem situações que não se explicam, paredes de água formando no meio do mar. A Bíblia fala que aquele povo passou em terra seca. E da mesma forma que aquele povo passou, os faraó e toda a sua junta militar, todo o seu poder militar, todo o seu poder do exército, tentou da mesma forma fazer. Mas a mesma fé que fez o mar se abrir, foi a mesma fé que fez o mar se fechar na hora certa. Aleluia, Jesus. Agora nós temos um contexto que temos que levar em consideração. A Bíblia fala sobre homens de fé, sobre mulheres de fé. A Bíblia fala sobre atitudes e ações de fé. E até agora nós vemos desde Abel, da oferta, até Moisés, à beira do Mar Vermelho, homens e mulheres que foram sinalizados como heróis da fé. Mas repara que quando nós lemos o contexto, se você pegar aí o contexto do capítulo, do versículo 29 da leitura oficial, pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, e o intento dos egípcios se afogaram. O intentaram da mesma forma, mas afogaram. Mas se você pegar o próximo versículo, que é o 30, já fala que pela fé caíram os muros de Jericó. Saiu de Moisés e passou para Josué. É o cara que não contou sobre os 40 anos do povo no deserto. Por que Deus não contou os 40 anos de sustento, os 40 anos de recurso, os 40 anos de provisão, os 40 anos de cuidado que ele teve naquele povo no deserto? Nuvem e brisa fresca de manhã com o sol de 55 graus, coluna de fogo para aquecer o povo, para que não tivesse uma hipotermia numa temperatura de 0 graus, água potável saindo da rocha fresca, maná todo dia caindo dos céus, não havia doença, não havia perca de gravidez, não havia... Deus mandou recursos, codornas, carnes, Deus cuidou daquele povo. Mas por que Deus não falou de uma ação de fé nos 40 anos? Porque na realidade aquele povo foi um povo desobediente por 40 anos. A promessa que ele fez para o povo do Egito, que estava no Egito, do povo escolhido, descendência de José, descendência de Israel, descendência de Jacó, aquela promessa foi concretizada porque a palavra de Deus, promessa de Deus, é fato concreto. Ele não mente, ele não se engana, ele não se arrepende. O que ele fala, ele cumpre. Mas entenda, os 40 anos daquele povo no deserto foi 40 anos de rebelião, de desobediência, de idolatria, de apontamento, de falácias. 40 anos de perseguição ao líder Moisés. 40 anos que ninguém honrara ao Senhor. E teve uma hora que de tanto reclamar, de tanto questionar, de não usar a fé, o próprio Deus que diz que o cadáver de cada um deles se perderia na areia. E a sua próxima descendência herdaria a terra. 40 anos, e só quem herdou a terra prometida, só quem herdou a terra que emana leite e mel, só quem herdou uma nova Canaã, só quem herdou o que Deus prometeu, foram os filhos deles, eles não. Qual é a tua origem, qual é o teu exemplo, qual é a sua atitude para dar espelho de fé ao seu filho?
para dar uma conduta de fé ao seu filho. Porque às vezes nós cobramos muito, mas nós não conseguimos praticar o que cobramos. Aquele povo pediu o socorro do Senhor no tempo da escravidão. Deus mostrou com o braço forte, levantou Moisés, colocou as 10 pragas, humilhou o faraó, colocou aquele povo em segurança no deserto, matou todos os seus perseguidores, e depois que era para cumprir a jornada de 40 dias atravessando o deserto, decidiram andar com rebeldia e com reclamação. De 40 dias passou para 40 anos. Existe uma ação de fé nesse ato? Não existe uma ação de fé em 40 anos. Entenda que de Moisés passou para as muralhas de Jericó. Acabou a história, acabou o contexto da ação de fé de Moisés e entra na história de Josué. Pela fé, Josué rodeou com o povo 7 dias em volta das muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó eram as muralhas intransponíveis. Nunca Jericó tinha perdido uma batalha, nunca ninguém tinha colocado aquelas muralhas por terra. Era a cidade mais fortificada da época, era a cidade mais rica da época, era a cidade mais completa da época. Aquele exército era tido como um exército soberano. Ninguém conseguia invadir os muros de Jericó, mas caminhando em obediência, emudecido, sem nenhuma palavra, por 7 dias. No 7º dia, rodeou 7 vezes as muralhas, e através do grito e das trombetas, o muro é o chão. Aonde você viu trombeta, grito, derrubar concreto e tijolos? Então existem ações que, se nós decidirmos obedecer e não sacrificar, realmente veremos os sinais de Deus. Se nós decidirmos andar conforme os valores do Senhor e não buscar os valores e preceitos do Senhor por proveitos próprios, veremos a glória do Senhor. Quando as pessoas estão decidindo procurar a Deus pelos benefícios, quando as pessoas estão decidindo procurar a Deus pelas suas honras, pelas suas bênçãos, pela sua glória, mas não por procurar Deus quem é, como Criador, como quem ama, como quem salva, como restitui, como levanta, como perdoa, como muda a história do homem. A Bíblia fala que a história dos heróis da fé, quando o autor ele expressa, ele expressa os muros de Jericó, e ele fala também ainda sobre a história de Raabe, a prostituta. Decidiu desonrar o povo dela e acreditar no Deus de Israel, porque sabia que a fama daquele Deus já crescia. Você sabe que a fama do seu Deus é a fama desde a fundação da terra, desde a formação do Jardim do Éden. O povo aí fora pode até falar que é loucura o que nós fazemos, pode até falar que é perda de tempo que fazemos. Quantas pessoas param a porta do nosso pequeno ministério e zombam, falam agora qualquer um é consagrado a pastor, qualquer garagem vira igreja, mas mesmo à base de críticas, mesmo à base de apontamentos, mesmo à base de perseguições, mesmo à base de falácias contra nós decidimos honrar a fé que temos na palavra, decidimos honrar a fé que temos em Cristo Jesus, porque sabemos o que Ele fez por nós, o quanto Ele amou nossas vidas, e nós decidimos andar na presença do Senhor. Raabe, da mesma forma, ela foi contra os valores do seu povo e decidiu acreditar naquele Deus, porque a fama do Senhor tinha crescido e não existe outro maior, mais conhecido e mais afamado no planeta Terra até os dias de hoje do que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Este nome continua estremecendo nações, este nome continua causando pânico em ímpios, este nome continua trazendo usura e loucura aos demônios, porque há poder nos céus, na terra e até embaixo da terra, através do nome de Cristo. Ela decidiu acreditar e não foi condenada à morte. Ela acolheu os espias que entraram em Jericó, e a Bíblia fala que ela guardou e livrou eles da morte, e por essa ação fizeram um pacto, e pela fé ela foi salva, e pela fé ela entrou na descendência de Davi, pela fé ela se tornou uma dos descendentes de Jesus Cristo. Uma prostituta. Fé. E a Bíblia, se você pegarmos agora o versículo 32, diz assim, ó: e o que direi mais? Faltar-me-ia tempo para contar sobre todos os outros: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e todos os outros profetas. O nosso tempo também é escasso. Faltar-me-ia tempo para declarar todos os profetas, todos os heróis da fé. Mas o que eu quero especificar é o seguinte: que a aclamação que está especificada em nossos dias é a aclamação de honrar as nossas atitudes em fé. Glória a Deus. Palavras não justificam, obras justificam através da fé. Sim, Jesus. Se
Se pegarmos o versículo 33 em diante, olha só, versículo 33 em diante, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça. Nós vamos tentar colocar em cada frase, em cada pronúncia, em cada declaração, um exemplo na Bíblia. Vamos lá. Versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos. Quem foi o que mais venceu o reino na história da Bíblia? Davi. Conquistou, evoluiu. Na época do livro de Juízes, aquele povo decidiu enfrentar os inimigos e conquistar a terra prometida. Venceram seus inimigos, venceram os reinos. Olha só, pela fé praticaram justiça. Lembra de Salomão? Traz o filho aí, faz o seguinte, corta a criança no meio, dá um pedaço para cada mãe. A mãe verdadeira, biológica, clama, chora e fala: não, Senhor, dá o meu filho para ela. Prefiro ver ele vivo. Salomão olha e fala: verdadeiramente, a senhora é mãe. Justiça. Nós vemos que pela fé, olha só, alcançaram promessas. A promessa que foi dita lá na terra do Egito, no tempo de escravidão, que Deus colocaria aquele povo numa terra que emana leite e mel. E era leite e mel de verdade, né? A gente vê que um castiú era carregado por 2 homens. A gente vê que os figos eles abraçavam. A gente via que o que Deus prometia era diferenciado. E quando Ele prometeu, Ele cumpriu. Alcançaram promessas. A gente vê que pela fé fecharam a boca de leões. Nós lembramos aqui de Sansão, que ao enfrentar um leão rasgou-o com suas próprias mãos. Nós vemos aqui Davi, que enfrentou não só leão, mas ursos para defender as ovelhas. Nós lembramos aqui de Daniel, que lançado na cova de leões, o anjo desce lá e apazigua, fecha a boca de todos, põe Daniel em segurança. Nós vemos que pela fé, grandes homens fecharam a boca dos leões. Nós vemos aqui, que pela fé, versículo 34, apagaram a força do fogo, o que nos vem em mente: Sadraque, Mesaque e Abednego, lançado na fornalha de fogo ardente. Diz Nabucodonosor: qual é o Deus que livrará vocês das minhas mãos? Eles e responde: olha só, o rei, eu não quero ser atrevido não, mas o nosso Deus, se quiser, Ele livra. Mas eu vou ser bem claro, querendo ou não querendo, se livrar ou se não se livrar, eu não vou adorar o seu Deus. Eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus, que a fé maior estava sendo ameaçado de ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Os soldados que o lançaram foram carbonizados automaticamente com a abertura da fornalha, mas pela fé, a força do fogo não teve poder, porque dentro da fornalha havia um 4º homem. Dentro da fornalha havia por fé um homem que acreditou de tal forma em Deus, 3 homens, que acreditaram de tal forma em Deus, que Deus envia o próprio Filho Cristo Jesus e bota dentro da fornalha, para que a fornalha e toda a força do poder do fogo, toda a destruição daquele fogo não causasse nenhum dano. Nem um fio de cabelo queimou. Não havia cheiro de fumaça no seu corpo. As suas vestes não houve nenhum dano. Nós vemos que a força do fogo foi apagada pela fé. Pela fé escaparam do fio de espada. Quantas vezes Davi não escapou das ciladas de Saul, tentando o matar? Nós vemos assim aqui, pela fé, da fraqueza tiraram força. Sabe o que nos lembra da fraqueza tiraram força? Sansão. No fim do seu ministério, no fim da sua vida, em pecado, em desobediência, enfraquecido, ele estava cego, amarrado no templo de Dagon, e todos os ímpios e todos os idólatras da época, todos os líderes religiosos, todos os que adoravam os outros deuses no templo, ele pede na última hora de vida força ao Senhor e derruba aquele templo, destrói aquelas colunas. No momento de fraqueza, ele clama ao Senhor força. A Bíblia fala que essas expressões, que tudo que nós estamos anunciando e falando, existe não só como conto, não só como história, não só como quadrinhos, não só como noticiários, mas foram contos vividos. Foram homens que sofreram, foram homens que passaram por situações. Essa Bíblia, ela não representa um conto qualquer, ela representa a história da sua vida, ela representa a história da vida desses homens, e eram homens que necessitavam dessa história. Entenda só, pela fé colocaram perdi aqui, espada, fraqueza de aqui. Pela fé na batalha ganharam forças, puseram em fuga os exércitos dos
estrangeiros. Quando a gente fala em pôr em fuga numa batalha o exército estrangeiro, lembramos também de Gideão, com 300 homens, ganha uma batalha com 135 mil homens no oposto com o inimigo. Pela fé nós vemos Deus trabalhando. Pela fé também nós vemos quando colocaram o exército em fuga. Nós lemos de Davi com o gigante Golias. Um menino zambudo, um menino anônimo, desconhecido, pela fé de 5 pedrinhas, faz aquela pedra se tornar uma bala, entra na testa, encrava na testa de Golias. Isso é fé. Pela fé nós vemos que Deus fez esses homens ganhar essas batalhas. As mulheres, ó versículo 35, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Quando nós lembramos de mulheres no Velho Testamento que receberam os seus dos mortos, lembramos de Elias. Lembramos de Elias na multiplicação do bolo, na multiplicação da farinha e do azeite. Que o filho daquela viúva, ele enfraquecido pela fome, pela desnutrição, pela sede, ele veio à falência. E a Bíblia fala que Elias toma aquela criança no colo. Aleluia. E clama ao Senhor. Qual era o desespero daquela viúva sem o filho? Qual era o desespero daquela viúva com tanto pecado, com tanta situação que lhe apertava? Ela encontra pela fé, na ação de fé de Elias, o seu filho vivo nos braços. Lembramos também de Eliseu. Lembra da mulher que passava, Eliseu e Geazi passava, olhava para o marido e falava assim: esse é um santo homem de Deus. Vamos fazer aqui uma cobertura, vamos fazer um quartinho, vamos fazer um acolhimento para esse homem. E a Bíblia fala que Eliseu, querendo agradar, profetiza um filho, e aquela criança vem e cresce, e aquela criança, no passar dos anos, adoece e morre. A viúva corre aos pés dele, e pela fé, a Bíblia nos ensina que Eliseu orando, debruçando-se sobre a criança, boca na boca, mão na mão, pé no pé. A Bíblia fala que aquela criança volta à vida e ele entrega com vida a filha daquela criança nas mãos daquela mulher. Nós entendemos que essas palavras são palavras que realmente tem que abalar a nossa história. Imagina um Eliseu entrando hoje no hospital do Mandaqui. Imagina hoje um Elias entrando hoje numa Santa Casa da Misericórdia. Imagina Deus dando autoridade para esses homens orarem pelos que estão morrendo. Imagina esse homem entrando num grande necrotério, nesses grandes hospitais, e Deus dando ordem para trazer vida aos mortos. Pela fé tudo é possível. Pela fé tudo é possível. Nós vemos aqui, olha só, uns foram torturados. Vamos tentar analisar o sofrimento de ser crente. Se nós pegarmos aqui o versículo 33, nós vemos só vitória. Pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram promessa, alcançaram as bocas dos leões, acabaram com a força do fogo, escaparam do fio da espada, tiraram força da sua fraqueza, colocou o exército inimigo para correr. Mas repara um detalhe aqui, ó. Da parte B do versículo 35 em diante começa a mudar a história. Olha só, uns foram torturados. Pela fé você tem que aprender que não é só vitória. Existe um evangelho frouxo, mentiroso, demoníaco, sendo expressado nas igrejas, instruído por demônios na mente de pregadores. A verdade é essa: que ser crente é só vitória, que ser crente é só chave na mão, que ser crente é só conquista, que ser crente é só bênção. Repara que é o mesmo Deus que deu bênção, que deu a constituição de reinos, que deu a constituição de vitórias em guerras, em batalhas, em conquistas de guerras, de terrenos, de reinados, de riqueza. O mesmo Deus permitiu que esses mesmos heróis na fé fossem torturados. Então a verdade é que o evangelho não é só vitória, não é só bênção, não é só a hipergraça que está sendo pregada. O evangelho também é perseguição. Olha só, pela fé uns foram torturados, não aceitando o livramento, almejando ou vendo a ressurreição em Cristo. Porque para eles ser destituído da presença de Deus era ter livramento aos olhos dos ímpios. Eles negaram o livramento que eles queriam estar na presença de Deus, mesmo tendo um fim trágico como um mártir, mas almejando a ressurreição, almejando a vida eterna. Qual é o seu foco nos dias de hoje? O seu foco nos dias de hoje é o quê? Conquista? O seu foco no dia de hoje é o quê? Prosperidade? O seu foco no dia de hoje é o quê? É ter fama? Quantas pessoas
pessoas estão trocando o que Deus prometeu, as promessas eternas que Deus prometeu, por vidas vazias e por prazeres momentâneos sobre a face da terra. Ser cristão é muito além do que pensamos. Passamos por dificuldades. Versículo 36. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Nós vemos que alguns foram escarnecidos, outros foram lançados nas prisões. Lembra de Paulo? Quantas vezes, lembra de Jeremias? Tem uma parte bíblica que Jeremias, ele toma uma surra, ele apanha, ele sofre uma tremenda surra, e depois ele é preso, ele é lançado na cela da prisão, e a cela da prisão, ele foi atolado em água e barro até o pescoço. Meu Deus! Pela fé ele resistiu. Olha aí. Pela fé ele glorificou o nome do Senhor. Glória a Deus. Pela fé ele continuou falando a verdade. Jeremias era um homem que ele saía da prisão de pão e água, de um sofrimento tremendo, doente, com tantas dificuldades, e Deus, quando ele saía, Deus falava, agora vai lá e fala para o rei, assim, assim, assim. Ele não pensava duas vezes, pela fé ele ia lá e apontava o dedo na cara do rei, e mandava o rei se converter, mandava o povo se converter, e mostrava que Deus ia pesar a mão. Ele tomava outra surra, apanhava de novo, era lançado da prisão de novo por longo tempo, sofria novamente, mas pela fé ele foi um homem obediente. Ser cristão, muitas das vezes, não é o que nossa carne deseja, não é o que nosso coração deseja, porque ele nos conduz ao engano, ele nos conduz ao pecado, ele nos conduz ao afastamento de Deus. Olha só, pela fé, uns foram, no versículo 37, foram apedrejados, cerrados. Apedrejados, lembramos de Estevão. Lembra de Estevão? Levantaram falsas testemunhas, falando que ele estava blasfemando contra a palavra de mosaica. E aqueles falsos testemunhos que falaram dentro do sinédrio fizeram com que Estevão fosse lançado para fora da cidade e morto a pedrada injustamente. Da mesma forma agiram com Jesus, lançaram testemunhas falsas e Jesus foi lançado à cruz do Calvário. Olha só, mortos a pedrada. Nós vemos aqui que foram cerrados ao meio, apesar da Bíblia não falar que Isaías foi morto como mártir, ele sendo cerrado ao meio, apesar da Bíblia não mencionar, historiadores, teólogos, grandes homens que estão estudando a história judaica, dizem que Isaías foi morto, cerrado, vivo, de comprido ao meio, pendurado. Então, por fé, às vezes as pessoas se tornavam mártires das piores formas possíveis, mas não negavam a Cristo, não negavam a excelência de Deus, não negavam a experiência que tinham com o Senhor. Entenda, pela fé, uns andavam, olha só, eram mortos a fio de espada. Repare que o mesmo Deus que livrou a fio de espada é o mesmo Deus que permitiu que foram mortos a fio de espada. Repare que o mesmo Deus que fez os homens conquistarem reinos é o mesmo Deus que está dizendo aqui, ó, que andavam vestidos de pele de ovelha e de carneiro, desamparados, aflitos e maltratados no deserto. Meu Deus. Nós vemos de Elias. Era ele que andava com pele de animais no deserto, sem amparo nenhum. Os sentimentos dele eram sentimentos que nem os nossos. Ele sentia solidão, carência, necessidades. E da mesma forma ele não abriu mão de andar pela fé. Entenda, homens, versículo 38, estamos encerrando. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens errantes, errantes pelos desertos, nos montes, que andavam por covas e cavernas. E todos esses testemunhos, todas as pessoas que foram aprovadas pela fé, aprovadas por Deus por andar na fé, não alcançaram uma promessa. Eu fico pensando como podem homens que foram colocados pelo próprio Deus na galeria da fé, que foram colocados pelo próprio Deus como honra de homens de fé, como heróis de fé, não alcançaram uma promessa. Sabe qual eram as principais promessas do Velho Testamento? Eles verem o Salvador, eles verem a Cristo Jesus. Os homens do Velho Testamento, os heróis do Velho Testamento, não conseguiram encontrar a Cristo pessoalmente, não conseguiram ver o nascimento, não conseguiram acompanhar o ministério, não conseguiram acompanhar o trajeto de vitória da cruz do Calvário, a morte e a ressurreição. Era a expectativa de promessa que Deus fez para eles. Então, se nós pararmos para analisar, o Tiago, o Assis, a Shirley, a minha esposa, nós temos um privilégio muito maior do que todos os heróis da fé.
expectativa de uma promessa que quer se cumprir. Nós vivemos na expectativa que estamos cumprindo. É a expectativa de salvação em Cristo Jesus. É a expectativa de termos já os nossos pecados pagos na cruz do Calvário. É a expectativa de pela fé entrarmos nos céus pelas portas. É a expectativa de termos uma vida eterna ao lado do Todo-Poderoso, de estarmos sendo lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós vivemos com uma situação espiritual muito mais abrangente. Que é um outro exemplo, todo esse povo que foram classificados como heróis da fé, eles se relacionavam com Deus, e Deus se expressavam através de visões, através de falas pessoais, através de sonhos, e tudo isso foi relatado em livros, tudo isso foi anotado, tudo isso foi marcado, e com o passar dos anos, formulou e montou-se um livro chamado Bíblia Sagrada. Hoje, toda a nossa expectativa de fé, toda a nossa base de fé, toda a nossa força na fé é instruída por todos os testemunhos juntos dentro da Bíblia Sagrada, dentro da Palavra de Deus. E eles não tiveram a oportunidade de viver isso. Eles não tiveram a oportunidade de ter o testemunho, a boca, a voz do próprio Deus através da Bíblia Sagrada, como nós temos hoje, e muitas das vezes não valorizamos. E muitas das vezes deixamos na escrivaninha aberta e empoeirada no Salmo 91. E muitas das vezes achamos que é um amuleto. Vou pôr na janela, eu vou pôr em cima da geladeira, eu vou pôr em dentro da porta, o Salmo 91, e achar que estou livre, estou bem, estou salvo. Meu pai. Olha só, nós temos uma expectativa de fé muito mais concretizada, muito mais fortalecida pela Bíblia Sagrada. O testemunho dessa palavra é um testemunho vivo. Glória a Deus. É um testemunho real. E outra coisa que eu consigo analisar dando encerramento, sabe o que eu vejo em cima de todos esses heróis da fé, que eram homens que nem eu e você, sujeitos aos mesmos sentimentos e prazeres que nós temos, homens pecadores que nem nós somos. Como assim, pastor? Pecador? Conta para mim o pecado de Moisés. Assassino, matou o egípcio, irado, pegou o cajado e acertou com força na rocha em vez de ordenar. Conta para mim dos heróis da fé. O adultério de Davi. Conta para mim. Nós vemos às vezes alguns que eram nomeados como o pai da fé, que nem Abraão, mentiroso, mentiu por causa de Sara. Nós vemos que eram homens, pessoas normais, sujeitas a pecados que nem nós. Nós não temos toda essa história que eles têm especificada e vivida por Deus, toda essa bagagem espiritual que eles têm, mas nós vemos que também existem homens anônimos, profetas anônimos. Se lermos o versículo 32, a parte B diz: falta-me tempo para contar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os demais profetas. Talvez esses demais profetas sejam eu e você, que não somos conhecidos na Bíblia, que não somos conhecidos no mundo, que não somos conhecidos na história, que não somos conhecidos nos milênios, mas temos a mesma fé que esses homens tiveram. Temos a mesma oportunidade de obedecermos a Deus como esses homens tiveram. Temos a mesma chama do Espírito de Deus que esses homens tiveram. E esses homens não alcançaram o que Deus prometeu, que era ver o Salvador. Nós temos o Salvador morando em nosso coração. Nós temos a verdade da salvação. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Às vezes nós analisamos e nós vemos que a nossa história é uma história derrotista, que eu nunca vou me assemelhar a tal homem, nunca vou chegar ao nível de tal pregador, nunca vou chegar no padrão de fé de tal cantora, nunca vou pregar a palavra por fé como aquele que prega, como aquela missionária, como aquele evangelista. E não é verdade. Todos eles são iguais que nós. Cada um herói da fé tem uma falha. Sara riu quando o anjo falou que ele ia ter filho. Descrente. Quantas vezes nós rimos da promessa de Deus? Quantas vezes nós balançamos? Quantas vezes nós titubeamos? Quantas vezes ficamos em cima do muro? Será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Será que vai haver a cura? Será que a porta de emprego vai abrir? Será que a esposa vai voltar para casa? Sabe quanto será que nós vemos e nós não entendemos que os heróis que foram colocados na galeria da fé tinham essas mesmas dúvidas que nós, mas por decisão em obra de fé decidiram honrar a Deus. Nós temos que tomar essa decisão.
A Bíblia fala em Hebreus que a fé sem obras é como um corpo sem espírito. De nada vale, é morte. É morte. O último versículo 40 para encerrarmos. Provendo Deus alguma coisa melhor nesse respeito para eles, e sem nós não fossem aperfeiçoados. Meu Deus. Existe uma forma melhor de explicar isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ler 1 Tessalonicenses em nome de Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz assim: Aleluia. Versículo 16 e 17 diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16: Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Repara uma coisa, Aleluia, Jesus. que a palavra nos afirma, Obrigado, meu Pai. que quando o Senhor abrir os céus de oriente a ocidente, que os anjos tocarem as trombetas, o arrebatamento for anunciado, Cristo descer nas nuvens com o seu exército, a Bíblia fala que primeiramente os mortos no Senhor ressuscitarão primeiro. Aleluia. Quem são os mortos? Os heróis da fé. Olha aí, verdade, Jesus. Quem são os mortos que estão aguardando no Senhor? Aqueles que viveram a verdade do Evangelho com a prática dessa fé. Eles ressuscitarão primeiro. E a Bíblia fala que na sequência nós que estamos vivos subiremos juntos com quem? Com eles. Aleluia. Eles ressurgirão. A terra vai dar satisfação, o mar vai dar satisfação, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós vivos como estamos, vivos em carne, olhando um para o outro, sentindo a glória, sentindo a grandeza do Senhor, o céu se abrirá, ouviremos a trombeta. A Bíblia fala que nós seremos levados aos céus. Sabe o que representa a palavra arrebatamento? Tirado com pressa ou com força de um local. Aleluia. Seremos arrancados dessa terra, porque nós não somos raizados ou descendentes dessa terra, nós somos enxertados na graça, e nós somos cidadãos celestiais e herdeiros e corredeiros de Cristo. Glória a Deus. Nós seremos unânimes. Os grandes heróis da fé de todo o Velho Testamento vão se encontrar conosco nos ares. Olha aí, Abraão, como é que você foi, hein? Rapaz, difícil, hein? Tentar sacrificar o seu filho Isaac, rapaz, foi que fez. Você é mais exemplo para mim. Imagina, olhar para Paulo e falar: Paulo, rapaz, que morte, perdeu a cabeça com a espada e foi fiel até o fim. Você é um exemplo de história, rapaz, eu sou seu fã. Imagina nos ares o Tiago encontrar com os grandes heróis da fé, bater papo com Davi. Davi, tu era guerreiro mesmo, hein? Rapaz, o cara é corajoso. Imagina a Shirley encontrar com Ruth e falar: Ruth, você verdadeiramente amava no início a sogra, hein? Rapaz, que fidelidade. Nós teremos essa expectativa de fé, de vida eterna, de sermos revestidos com o corpo imortal, sermos revestidos com a incorruptibilidade, de estarmos na presença do Senhor para sempre. A Bíblia nos fala que o que está reservado e preparado para mim e para você, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e nem chegou ao nosso coração a excelência que Deus tem preparado para nós. Já parou para pensar no que Deus tem preparado? Aleluia. Não haveremos mais necessidades de temor, medo, de fome, de doenças. Não haverá mais pranto, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte. Não haverá mais noite. A glória do Senhor iluminará nossos passos eternamente. Glória a Deus. Nós temos uma expectativa, e essa expectativa quem plantou é o Espírito Santo de Deus. Então se agarre na fé, porque não importa como você começa a sua jornada com o Senhor. Às vezes começa com falha, com erro, tropicando, pecando hoje, pecando amanhã, mas
mas pela fé se arrependendo, pela fé pedindo compaixão, pela fé pedindo ajuda ao Espírito Santo, e nós vamos de glória em glória, se enchendo de Deus, sendo aperfeiçoados, porque aquele que começou uma boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Recebe em nome de Jesus uma fé inabalável, uma fé que te sustente, uma fé que te põe na presença de Deus constantemente, a fé através da oração, a fé através da meditação e prática dessa palavra. O Espírito Santo conta com vocês. Amém. O Espírito Santo conta conosco. O Espírito Santo conta com a igreja. O Espírito Santo conta com o corpo de Cristo na face da terra. Porque muitos estão ouvindo essa palavra agora, que estão afastados do caminho do Senhor, e que no passado cantaram na casa do Senhor, que no passado louvaram na casa do Senhor, estão nos ouvindo agora, queriam estar na casa do Senhor, têm o desejo no coração, têm fé, têm temor, mas não conseguem romper, não conseguem agir através da fé. Dizem que têm fé, mas não têm obras, estão decadentes, e Cristo espera de nós que sejamos bons soldados, e que militamos o bom evangelho, e que levamos por fé a prática dessa palavra salvadora aos que estão ao nosso redor. Aleluia. Glória Em nome de Jesus, saia daqui ressuscitado na fé. Toma uma injeção intravenosa aí de fé na veia. Saia daqui fortificado. Em nome de Jesus. Eu não sei como você está na sua casa, eu não sei qual é a tribulação, mas eu sei que se creres no Senhor, não existe ninguém que possa impedir as mãos de Deus de trabalhar a teu favor. Creia em nome de Jesus. A vitória é certa para a glória de Deus. Em nome de Jesus, receba fé. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glorificado e bendito seja o nome santo do Senhor. Amém. Amém.